Abra sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, eu quero ler com você a partir do verso 26. Como nós bem sabemos, esse período, essa data, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Celebramos que Ele se deu em nosso lugar. E o texto bíblico para esse momento é exatamente o momento da crucificação que eu quero ler com você. A nossa ênfase é na morte de Jesus, e por Ele ter morrido em nosso lugar, Ele também ressuscitou. Ressuscitou da morte, e todo aquele que crê nele também recebe o benefício que ele conquistou. Não por mérito nosso, não é por mérito de quem quer que seja, mas é por mérito completo de Jesus Cristo. E por sua graça, por sua misericórdia, estende a todo aquele que crê. Mas eu quero que você nessa hora leia comigo o texto que fala da sua morte, que diz: quando iam levando, pegaram certo sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que levasse após Jesus. Seguia-o grande multidão e também mulheres que choravam e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, pois virão dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: caiam sobre nós, e às colinas: cobri-nos, pois se o madeiro verde fazem isso, se ao madeiro verde fazem isto, o que fará ao seco? Verso 32. Levaram também outros 2 homens, vamos lá, irmãos, levaram também outros 2 homens que eram criminosos, para serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele os 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Fique de pé no seu lugar, vamos continuar a leitura agora de pé. O versículo 34, todos nós. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as roupas dele, sortearam-nas. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Todos nós, verso 36. Igualmente, o ridicularizavam e, chegando-se a ele, ofereciam-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Verso 40 em diante. Mas o outro o repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos atos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e houve trevas em toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol se escureceu
o véu do templo rasgou-se no meio. Jesus clamou em grande voz. Vamos lá? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isso, inspirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus e disse: na verdade, este homem era justo. Todas as multidões reunidas para presenciar isso, quando viram o que havia acontecido, voltaram lamentando-se. Entretanto, todos os seus conhecidos e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe observando estas coisas. Poder sentar. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. O texto narra o momento em que Jesus está próximo do Gólgota, o local de crucificação. Conta-se que esse local, era o local de execução, um lugar alto que podia ser visto de longe. E o texto dá até destaque a isso, quando termina a passagem, os que seguiam Jesus estavam de longe, estavam vendo, era um lugar central, um lugar que podia ser visto por toda a redondeza, pois era um lugar alto. Esse momento, esse texto tem muito aqui para a nossa compreensão. Eu quero relembrar a você que o que está acontecendo aqui é a morte do Cordeiro, mas agora não é o Cordeiro trazido pelos homens, é o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, e isso de fato aconteceu. Ele tirou o pecado do mundo. Mas primeiro, para entendermos um pouco sobre isso, nós precisamos relembrar a origem de tudo isso. Você sabe que a primeira vez que a Páscoa foi citada foi lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava prisioneiro, escravizado no Egito. E quando Deus foi libertá-los, a última praga, a praga dos primogênitos, essa praga trouxe morte para o Egito e trouxe benefício para o povo de Israel, pois com ela eles foram libertos da escravidão do Egito. Na orientação que Deus dá, eles deveriam escolher um cordeiro, e eles deveriam matar o cordeiro, assá-lo no fogo, e eles deveriam comer esse cordeiro naquela noite. Não poderia sobrar nada. Se uma família fosse pequena demais para fazer isso, deveria se juntar com outra família a fim de que pudesse alcançar tal coisa, mas eles deveriam consumi-lo naquela noite. E o sangue desse sacrifício deveria ser aspergido nos umbrais das portas das casas do povo de Israel. Quando o anjo da morte passasse, ele passaria por cima daquela casa. Daí vem a origem da palavra Páscoa, que significa passar por cima. O anjo da morte, ele passa por cima, ele pula aquela passagem, aquele local, e não pode matar ali. Em outras palavras, aonde o sangue estava posto, havia já sido morto o animal, já havia sido sacrificado o animal em lugar daquele que deveria morrer. Naquele dia, o Senhor fez separação entre o povo do Egito e o povo do Senhor, o povo de Israel, aonde toda a nação de Israel foi livre da morte. Seus primogênitos não foram mortos, mas porque houve o sacrifício, eles creram, e assim aconteceu. Se abateu grande dor em todo o Egito, eles choraram a morte dos seus primogênitos, morreram todos eles, todos os primogênitos. E aí eu quero lembrar você que primogênito, independente da idade, não era só os que estavam ali no cuidado dos seus pais, alguém que tem lá seus 3 filhos, o mais velho morreu, não.
não somente o mais velho sob o cuidado de seus pais, mas nós estamos falando de todo filho primogênito. Aqueles que já estavam em grande idade, já estavam velhinhos, mas eram primogênitos na sua família de origem, então esses também foram mortos, todos os primogênitos. E a palavra de Deus, então, durante todo o Antigo Testamento, ano após ano, o povo de Israel celebrava a Páscoa, fazendo lembrar o grande livramento que o Senhor trouxe para com o povo de Israel. No Antigo Testamento, na figura do que o povo de Israel passou, da mesma forma se dá espiritualmente no Novo Testamento. Existe um faraó no Antigo Testamento e ele foi vencido. No Novo Testamento, esse faraó é a figura de Satanás, é a figura de faraó no Antigo Testamento em se tratando do mal que causava ao povo de Israel. O Egito foi destruído, sua força foi minada. Por quê? Porque na praga dos primogênitos, na morte do cordeiro, quando eles imolaram o cordeiro, a morte não pôde vir sobre eles e eles saíram do Egito libertos. Isso é aplicado, isso é somente uma sombra do que Deus faria em Jesus Cristo. Como assim? Quando nós olhamos para a sombra de alguma coisa, ainda que a sombra seja perfeita, mas não é ainda a realidade daquilo que faz a sombra. O que nós precisamos observar é que no Novo Testamento, no período em que Deus enviou o seu Filho, ele envia o Cordeiro Pascual. Agora, depois de Deus divulgar durante centenas e milhares de anos que ele haveria de resolver o pecado dos homens, na semelhança do que ele protegeu o povo de Israel e libertou, ele envia o seu Filho. Só que agora, quem sacrifica não é o homem, não era um sacerdote. Os sacerdotes recebiam as pessoas que tinham cometido pecado. Eles mesmos imolavam um cordeiro no período da Páscoa, como era feito todo ano. Mas agora, quem sacrifica o cordeiro é o próprio Deus. Tanto é que João Batista, quando ele vê Jesus, logo no começo de Lucas, logo no início, quando ele está com seus discípulos João Batista vê Jesus, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, ele estava dizendo: este é o Cordeiro que Deus providenciou para perdão dos pecados dos homens. Veja, toda pessoa que pecava estava acostumado a levar ao templo um cordeiro ou algum outro animal conforme fosse o pecado cometido ou a condição financeira. E quando aquele animal era apresentado, era dito: este é o cordeiro apresentado pelo fulano de tal pelos seus pecados. Deus mesmo apresentou um cordeiro. Portanto, eu não me canso de dizer isso. Quando você ouvir alguém dizendo: olha, Deus não existe, ou Deus não está nem aí para esse mundo, veja como o mundo está. Lembre esta pessoa que Deus, ele já fez todas as coisas pelo mundo para que o mundo não ande em trevas. Para que o mundo não esteja em trevas, ele providenciou o cordeiro para perdão dos pecados de todo aquele que crê. Então, o cordeiro no Antigo Testamento tinha que ser morto todo ano. Claro, era um anúncio do cordeiro definitivo. Mas aquele cordeiro não podia tirar definitivamente o pecado do homem. Você vai encontrar um texto, por exemplo, textos falando que é impossível que o animal pague o preço pelo homem, mas o objetivo de Deus era falar ao coração, era ministrar ao coração, de forma que o homem, pela fé, fosse salvo.
Alguns até não entendem muito bem isso, né? Quando a gente fala de Antigo Testamento, parece que o Antigo Testamento não era salvação pela fé. Eu digo a você que é a mesma coisa do Novo Testamento, com uma leve diferença. No Novo Testamento, a obra que iniciada lá no Éden, porque você sabe que a primeira vez que Jesus é citado é no Jardim do Éden, quando Deus vai sentenciar Adão e Eva pelo pecado cometido. Ele anuncia a salvação, quando ele diz à mulher que a descendência, quando diz à serpente que a descendência da mulher seria inimiga, contrária, e o mal se levantaria contra o descendente, ferindo o calcanhar, mas ele feriria a cabeça da serpente. Deus estava falando do que nós acabamos de ler. Jesus, na cruz, diz ao Senhor: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí, tendo dito isto, expirou. Ele entregou a sua vida na morte, nas mãos do Senhor. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pastor, qual a diferença? Muito bem. Quando Adão e Eva ouviram Satanás e se desconectaram de Deus, querendo ser como Deus, eles entregaram seu espírito agora ao vazio e à opressão de demônios. Isso é uma realidade tão forte, irmãos, que quando aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo para habitar no nosso coração e para estar conosco agora, selando as nossas vidas. Por quê? Porque o nosso espírito morreu, o espírito do homem morreu no pecado de Adão, e nós então recebemos a restauração, a ressurreição da morte espiritual, quando recebemos o Espírito de vida, o Espírito de Deus. Por isso que não há salvação sem novo nascimento, e eu quero deixar claro que o novo nascimento só pode ser promovido pelo próprio Deus na vida de uma pessoa. Muito bem, nós estamos então contemplando o cumprimento da Páscoa. O cumprimento da Páscoa. A Páscoa se cumpriu em Jesus Cristo. Deus apresentou o Cordeiro, como eu estava dizendo, retornando para o princípio lá, de uma fala tão dita, né? Deus não existe, Deus não está nem aí para o mundo. Se Ele existe, não está nem aí para o mundo. Veja como o mundo está. Ele anunciou desde o começo que salvaria o homem. Deus criou todas as coisas e Ele é responsável pela sua criação, e Ele nunca abandonou a sua criação. Ele enviou o seu Filho para dizer pessoalmente isso. Nós entendemos que o Senhor Deus estava reconciliando o mundo, os homens pecadores consigo mesmo. Ele providenciou tudo, meus irmãos. Não há nada que façamos, tudo foi feito por Ele. Não há nada que tenhamos feito ou que o homem tenha feito, tudo foi por Ele. Você veio ao culto, meu irmão, você veio trazido por Deus. Talvez você estando até desanimado, sem força, mas a pouca força que você tem aí, o Senhor Deus está te carregando e Ele mesmo te trouxe. Eu quero que você entenda, existe um Deus que é o Deus único, que ama você tanto, e anunciou a salvação e cumpriu a salvação, e há centenas e milhares de anos está anunciando até hoje que Ele tem um propósito na sua vida. Que propósito, pastor? Esse propósito foi manifesto na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Tudo é dele e para Ele. Então, eu quero ler com você ainda na passagem de Lucas, o capítulo 24, agora a ressurreição. Lemos a sua morte, a crucificação. Agora eu quero ler a ressurreição. Diz o texto:
No capítulo 24, a partir do verso 1, Jesus foi sepultado, está aí no verso 50 ao 56, no capítulo 23, e agora no capítulo 24, o versículo 1, diz assim a palavra: no primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Vamos repetir juntos aí, irmão? Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto dela 2 homens com vestes brilhantes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhe disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Eu gostaria que você repetisse essas palavras que estão aí. Por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui. Vamos lá, irmãos, bem forte. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E ao terceiro dia ressuscite. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, contaram todas estas coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e os outros que com eles estavam. As que contaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam loucura, mas não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Se você ler o Evangelho de João, você vai saber que ele corre e ele tem a experiência também, ele vê, contempla o Senhor e ele contempla a sua majestade. A glória do Senhor está aqui, irmão. O texto bíblico revela a grande novidade. Qual é a grande novidade? O cordeiro, quando era morto, ele servia de alimento para a família e o seu sangue servia de proteção contra a morte, e a morte não entrava na casa. Na figura dessa linguagem, você sabe que a figura da casa é utilizada no Novo Testamento como o coração. A porta é a porta que é o coração. Tanto é que o texto de Apocalipse declara isso. Ele usa essa linguagem de cear na tua casa como abertura de coração, o arrependimento, a conversão dos pecados, arrependimento dos pecados. Então, a morte não pôde entrar, e aqui, diferente do Antigo Testamento, onde o animal era morto completamente, não podia sobrar nada, para você ter uma ideia, até os ossos tinham que ser totalmente queimados, não podia sobrar absolutamente nada. Aí vem o motivo porque eu disse que o texto bíblico também destaca que se a família fosse poucas pessoas, então deveria se unir com outras famílias a fim de que pudessem cumprir isso. Por quê? Porque era um simbolismo de que a morte do cordeiro, ele alimentaria e ele protegeria com seu sangue. Mas quando lemos o Novo Testamento e nós vemos Jesus sendo citado como a verdadeira comida, ele é o pão que desceu do céu,
ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sempre apontando para Jesus, o alimento satisfatório, o alimento que gera vida e vida eterna. Então, agora, na ressurreição, é a grande novidade. O Cordeiro que foi morto, que derramou o seu sangue, diferente do primeiro, na pessoa da Páscoa do Antigo Testamento, que se encerrava ali sua história, agora esse, que é o Cordeiro de Deus, ele morre para perdão dos nossos pecados, mas ele ressuscita, completando a obra expressa, manifesta diante de nós. Por quê? Porque ele não somente derramou o seu sangue para que o nosso não fosse derramado, ele não somente protege as nossas vidas, pois ele passa a ser proprietário, responsável por nós. Espiritualmente, meu irmão, uma pessoa que tem Deus no centro de sua vida, na pessoa do Filho, na figura do que o Filho fez e creu, você espiritualmente, quando o mal olha para você, vê a figura do Filho. Em outras palavras, o mal, para poder alcançar você, ele precisa encarar a pessoa do Filho, e o Filho o venceu na cruz do Calvário. Portanto, a caminhada na fé é uma caminhada garantida de que nós teremos vitória, ainda que com aflições, mas nós devemos caminhar tendo bom ânimo, porque ele mesmo venceu o mundo. Eu quero com isso dizer para você que o Cordeiro aqui, Jesus ressuscita, porque agora ele nos apresenta a obra completa. Um dia eu explicava como que o próprio Deus fez. Entenda, o próprio Deus apresentou o seu Filho. O próprio Deus proveu o meio pelo qual o homem sai da vida pecaminosa de condenação. E agora a proposta é caminhar segundo o seu Filho. E o seu Filho não morreu somente, se encerrou, mas da morte ele ressuscitou e está sentado à destra do Pai. A nossa inspiração em Jesus permanece porque ele está vivo. Ele está vivo, irmão. E eu tenho um mentor, eu tenho um mestre. E aí vem o motivo por que você tem 4 evangelhos. Você já se perguntou por que Daniel é um livro só? Por que todos os outros são um livro só? Tudo bem, tem 1 e 2 Coríntios, né? Tem 1 e 2 Tessalonicenses, tudo bem. Mas você já se perguntou por que tem 4 pessoas falando a mesma história? É como que Deus bradando do céu, dizendo: olhem o meu filho, vejam o meu filho, contemplem o que eu ministrei através dele. O próprio Jesus disse em João 17, ele prestando contas com o Pai: eu lhes dei a tua palavra, a palavra que tu me destes, eu dei a eles. Meus irmãos, quando você vê Jesus, você está contemplando o Pai. O próprio Jesus em João 14, ele disse, Felipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Aliás, Felipe pede: mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Felipe ouve de Jesus: Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não entenderam. Quem vê a mim, vê o Pai. Deus está bradando dos céus há milhares de anos, dizendo aos homens: contemplem o meu filho. A ênfase da Bíblia, meus irmãos, é a pessoa de Jesus. A ênfase da Bíblia sempre foi o Filho. E o Filho aponta para o Pai. O Pai aponta para o Filho. E ambos apontam para o Espírito Santo. Por isso que nós, quando batizamos, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero com isso dizer a você, quando você passar por aquela porta, não se esqueça, você segue o Mestre,
você está na inspiração da palavra, no mover do Espírito Santo, guiado por Deus para andar como Jesus andou. Meus irmãos, são tantas as decepções nesse tempo, com tantas divulgações de pessoas botando os pés pelas mãos, pastores, líderes, igrejas que deveriam estar glorificando a Deus, servindo a Deus, e o evangelho no nosso tempo se tornou tão raso, tão sem Bíblia, tão sem profundidade. Há tantos escândalos por aí, mas eu creio em nome de Jesus que muito mais são os edificados, abençoados. Uma diferença é que o escândalo, ele vai muito mais longe, parece, porque parece que há muito mais pessoas inclinadas para o mal, e o homem em si, por si mesmo, ele é inclinado para o mal e chama mais atenção o mal para o homem. Mas eu creio que muito mais são os santificados, são os sarados, os ressuscitados em Cristo, os que foram renovados, que nasceram de novo, que têm a palavra de Deus como palavra santa e abençoada, que têm o mover do Espírito em seus corações. Eu creio que maior é o número dos salvos. Pregando quarta-feira ainda sobre a parábola dos talentos, eu dei destaque a isso quando disse, olha, 2 fizeram trabalho, 1 só não fez. Assim é a obra do Senhor, não é a maioria os infiéis. É verdade, Judas fez o que fez, mas era 1. 11 permaneceram e foram restaurados após a crucificação. Eu quero com isso dizer a você, nós precisamos ser uma igreja viva, e uma igreja viva é uma igreja de cabeça erguida, que tem os seus pecados perdoados, que anda no mover do Espírito Santo, que não ouve historinha, que não fica movido por maus testemunhos de pessoas, porque quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo. Quem ressuscitou foi Jesus Cristo. Portanto, nós não temos outra inspiração. Se você está aqui hoje, talvez tenha achado monótono ler a Bíblia. Pastor, já li tantas vezes, leio de novo. Meu irmão, eu, por exemplo, estou lendo agora em Daniel. Eu tenho a minha leitura diária com o objetivo de terminar. Eu estou lendo agora em Daniel, capítulo 3. Ainda hoje eu quero terminar até o capítulo 5 ou 6. Ainda hoje, já li hoje 2 capítulos, quero ler mais 3 hoje ainda. Mas independente de estar lendo aonde quer que seja, na ordem dos textos bíblicos, independente qual seja o lugar que eu esteja lendo, eu já sei de uma coisa: quando terminar eu vou voltar para Gênesis, e quando eu terminar eu volto de novo, porque a palavra de Deus é comida, é alimento, e assim como eu alimento o meu corpo, eu tenho que alimentar-me espiritualmente todos os dias. Por quê? Porque nós temos uma mensagem: Jesus Cristo morreu pelos pecadores, e morreu para dar novidade de vida. Se você é crente, meu irmão, e você fica colecionando seus pecados, e você diz que serve ao Senhor, você não entendeu a fé. Não entendeu. Imagine um julgamento onde o juiz é o Senhor. O Senhor, diante do pecador, ele tem que sentenciar o pecador à morte. Tanto é que a Bíblia diz que aqueles que permanecem no pecado, a ira de Deus permanece sobre eles. Deus continua com a sentença: os pecadores estão mortos em seus pecados. E nós estamos ministrando aqui que essa morte, ela foi encerrada em Jesus Cristo. Quando que os pecadores são absolvidos dos seus pecados? Quando eles olham para o sacrifício na cruz e entendem que a cruz era para eles, a cruz era para mim e para você. E elas entendem então, por mover do Espírito Santo, que nessa obra Deus chacoalhou a terra e fez acordar o homem. Nós chamamos isso de fé. E a pessoa então vê os seus pecados e ela compreende que ela é que merecia a cruz. Só que agora
ela reconhecendo seus pecados, ela não sai livre dos seus pecados para voltar a pecar. Não, 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 não. Não para voltar a pecar, mas para andar em novidade de vida. Novidade de vida. E essa novidade de vida não é de um Cristo que morreu e acabou-se, mas é de um Cristo único que morreu e ressuscitou da morte. Portanto, se você é crente, mas vive com seus pecados de estimação, vive com a vida pela metade, vive um cristianismo raso, pode parar com isso, meu irmão. Você não está autorizado por Deus, não. A morte de Cristo na cruz foi para que você tivesse perdão dos pecados, mas não para permanecer no pecado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Pouca gente está entendendo, eu vou pregar tudo de novo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Talvez para poder fugir da pregação, né? Não vou ouvir tudo de novo, vou dizer um amém bem forte, hein? Deu uma acordada aí, é? Eu quero chamar a sua atenção. Eu repito, meus irmãos, nós precisamos desesperadamente de genuínos crentes. Basta você andar nas ruas, basta você contemplar aqui aquela visão das crianças aqui. Eu fico feliz, irmãos, hoje eu vi aqui grande parte das crianças da rua, da nossa rua aqui, a rua da igreja. Só que não é só para um momento bonito, nós precisamos de cada vez mais pessoas, primeiro, sendo crentes em sua vida, no dia a dia, servindo a Deus, e Deus vai usar você onde você está. E aí sim, sendo voluntário na igreja, porque tem muito trabalho, meus irmãos. E eu quero com isso chamar a sua atenção agora para a última parte da noite. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia. Abra sua Bíblia no texto bíblico de 1 aos Coríntios, capítulo 11. Gostaria de convidar você a ficar de pé no seu lugar agora. E eu quero ler essa parte com você de pé. Como eu disse, é a última parte da pregação e também a parte da ceia do Senhor. O texto de capítulo 11, 1 Coríntios, a partir do versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Todos juntos agora, o verso 24 de novo. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Agora bem forte todos nós, verso 26. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Poder sentar. Eu quero convidar aqui à frente agora, os casais que estarão nos ajudando, o irmão Marcão, a irmã Vilma, e também o irmão Márcio e a irmã Luciene, para estarem aqui. E eu quero agora dar destaque para o versículo 26, que nós já lemos. Enquanto eles se posicionam aqui, eu quero permanecer e finalizar essa pregação. Diz assim a palavra: pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por que aqui não está escrito anunciais a ressurreição do Senhor? E sim a morte. Eu acredito que é uma pergunta bem interessante, não é? Por que não está escrito anunciais a ressurreição, mas sim a morte? Por quê? Até que ele venha.
A mensagem que todos precisam ouvir é que o Cordeiro Pascual definitivo foi apresentado. A morte de Jesus foi manifesta entre os homens. Quando Jesus disse: ide pregai o evangelho a toda criatura, ele estava dizendo: vão e digam a boa notícia. O Cordeiro foi morto. O Cordeiro já foi sacrificado, perdoando os pecados. E todo aquele que crê será salvo, terá os seus pecados perdoados, seu nome será escrito no livro da vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus mesmo providenciou o caminho de salvação para o homem. Por isso que a ceia, a grande ênfase é o anúncio da morte do Senhor. Cristo morreu pelos pecados dos homens, para que os homens fossem recebidos por Deus. E aí, é claro, a sua ressurreição, ela finaliza a mensagem. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele naquele dia, ou seremos levados, transformados para a sua presença, se estivermos vivos em vida, nessa terra, aliás. Eu quero, com isso, chamar a sua atenção, que você é o anunciador dessa mensagem. Nós somos os anunciadores dessa mensagem. Como você anuncia? Declarando a sua aliança, vivendo em aliança com Deus. A ceia do Senhor é um memorial, é para memória. Deus não esqueceu dessa aliança, nós é que precisamos lembrar dela. É para memorial, para lembrarmos a sua morte e que estamos aliançados com Ele. Dessa forma, eu convido você à observação do restante da orientação de Paulo a respeito disso, que diz: portanto, qualquer que comer deste pão e beber deste cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu quero, com isso, convidar você agora a examinar a você mesmo em oração. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Senhor agora. Se você precisa se consertar com Deus, se você precisa falar algo com o Senhor a respeito de sua vida, faça isso agora. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer do pão e beber do cálice. Senhor, entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Tu sabes, Senhor, o que cada um precisa, que o Senhor possa transformar, Senhor, a cada dia nossas vidas. Pois entregamos, Senhor, nossas vidas em tuas mãos e cada dia precisamos ser transformados, entendendo o teu amor por nós, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nos lavar com o teu sangue, Pai, nos purificar dos nossos pecados, Senhor, e que o Senhor possa nos restaurar, Senhor, nos levantar, para que possamos fazer a tua obra, Senhor, plenamente, possamos, Senhor, viver para ti, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso pedido de perdão, nosso arrependimento, ó Deus, em tuas mãos, e nos lava, nos limpa com teu sangue, ó Pai, nos restaura para, Senhor, sermos luz, Senhor, aonde o Senhor nos enviar. Que o Senhor possa, Senhor, visitar cada um que veio aqui, Senhor. Toca, Senhor, em cada coração. Transforma, Senhor, a vida de cada um, ó Deus. E o Senhor possa transformar e restaurar para a glória do teu nome. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Amém.
convidar a ficar de pé todos que desejam participar da ceia conosco. Você pode ficar de pé. Os que vão participar estão convidados à mesa, todos que nos visitam de outras igrejas evangélicas que estão visitando aqui hoje. Você está convidado a participar da ceia do Senhor. E o objetivo de você ficar de pé é só ficar mais fácil de ser servido. E eu quero orar agora agradecendo por esses dois elementos, o pão e o cálice. Vamos orar? Meu Pai, nós te agradecemos pela bênção, privilégio, Senhor, concedido por Ti de estarmos na Tua presença, de ouvirmos a Tua voz, de estarmos diante de Ti como Teus servos. E agora, Pai, nós queremos celebrar a ceia do Senhor, esse memorial. Nós te pedimos, Pai, ministra ao nosso coração cada dia a seriedade de andarmos contigo aliançados, conforme agora vamos declarar por meio da ceia, Senhor. E assim, meu Deus, seja o teu nome glorificado através dos teus filhos, da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos adorar o Senhor enquanto você recebe os dois elementos. Eu gostaria que você cantasse bem forte enquanto os nossos irmãos vão servir vocês. Não é o seu lugar, o amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a
cruz me libertou. Alma é a neve, alma é a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito teu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão albas são, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. E nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve, mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Glória a Deus. Você pode declarar? Mais que a neve, mais que a neve, se esse sangue lavado, mais alvo que a neve. Agradeça ao Senhor pela mesa, agradeça ao Senhor por estar em sua presença. Senhor, nós te agradecemos pelo pão, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque
O Senhor Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu. E o Senhor compartilhou conosco esse verdadeiro alimento. Muito obrigado, Senhor, pelo sangue que foi derramado, Senhor. Meu Deus, o Senhor Deus veio nos buscar. E assim, Pai, nós queremos nessa hora render graças ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Alguém no nosso meio que não recebeu um destes elementos? Ou os dois? Alguém? Não tendo, eu quero dar continuidade, conforme o texto bíblico diz. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, você pode levantar o pão, agradeça. Obrigado, Senhor. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Cristo, comamos do pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice, levante o seu cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória de Cristo, tomemos do cálice. Senhor Deus e Pai, nós sabemos, Senhor Deus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor. Senhor Deus, e é isso que nós estamos aqui, Senhor Deus, fazendo isso, Pai. Senhor Deus, ó Pai amado, nós queremos declarar que nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Espírito Santo, nos ajude a todos os dias a nos lembrar do sacrifício na cruz, mas relembrar também da ressurreição, Senhor. Glórias ao Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te amamos e que esse amor, Senhor Deus, possa transbordar aonde nós estivermos, Senhor Deus, com testemunho de vida. É a minha oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor, Deus. Levante as suas mãos. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, e aonde colocar a planta dos teus pés, seja dada a bênção e milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe você. Boa semana, meu irmão. Deus abençoe você e através de você seja bênção e milagre. Exaltado do céu. Dê um abraço aí no seu irmão, da direita e da esquerda. Diga: meu irmão, vamos servir ao Senhor. Dê um abraço aí no seu irmão, pode ficar de pé. Abraça seu irmão. Teu nome